Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos para falar um pouco sobre geografia, tá? O tema de hoje é Europa, Economia e População, parte 1, tá certo pessoal? Então vamos lá, olha. Os países da Europa, pessoal, eles são diferentes entre eles, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Obviamente existem alguns países que são mais economicamente ativos, outros são menos economicamente ativos, tá certo? Os países de peso da Europa, nós temos aí com decisões internacionais, seja ela meio ambiente, seja elas questões econômicas, seja elas questões políticas, tá? Como por exemplo, a Alemanha, Reino Unido e a França, tá? Que possui aí os maiores índices no que se refere à economia, tá ok? A Alemanha ela é um dos maiores países economicamente falando da Europa e um dos maiores do mundo. Só que existem outros países dentro da Europa que não são economicamente tão ativos, mas que possuem um DH bastante significativo, como por exemplo a Noruega, a Dinamarca, certo? E a Suécia. Esses são os países muito bacanas. Outros exemplos em relação à Europa, ou seja, com menos dinamismo, certo? Nós temos aí Portugal, Grécia e Espanha. Tá ok, pessoal? Então, a população, do modo geral, da Europa é uma população que vive em grandes cidades, certo? E que possui um crescimento natural muito pequeno, ou seja, a população lá tem pouca quantidade de filhos, tá certo? Falando da agricultura, pecuária e pesca, a gente tem aí uma tecnologia bastante acentuada, tá? Com altos índices de produtividade, no que se refere à tecnologia nesses campos, certo? E a redução da mão de obra, tá ok? No que se refere à agricultura, eles produzem no próprio continente e lá eles consomem lá mesmo, tá certo? E há várias tecnologias voltadas para a questão da agropecuária. E dentro do continente, pessoal, cada um dos países eles vão produzindo de acordo com o seu clima, certo? Por exemplo, na parte sul, nós tem frutas e hortaliças, certo? Na parte mais centro-norte da Europa, eles trabalham mais com cereais e com leite. Na parte norte, a pecuária de bovinos e suínos, certo? E no litoral, naturalmente, a pesca, tá certo? No que se refere à indústria europeia, certo? Então, as mais desenvolvidas estão na parte ocidental da Europa, com os destaques para a Alemanha, França, Reino Unido e Itália, tá certo? Sem falar que o setor de serviços consome aí 50% da economia europeia, né? Produz, na verdade, certo? O comércio, pessoal, ele é realizado com as principais potências mundiais, países desenvolvidos, como por exemplo o Japão e os Estados Unidos, tá? O turismo europeu é muito grande, tá? É o principal mercado de turismo mundial, é o turismo europeu. Metade da renda mundial do setor está na Europa, no que se refere a turismo. E nós temos polos como, por exemplo, França, Espanha, Itália, o Reino Unido, a Alemanha e a Áustria, tá certo? Olha esse mapa aqui, pessoal, do ano 2013, certo? Sobre a organização do espaço econômico da Europa, tá? Essa parte em roxo, ela representa aqui o centro mais dinâmico, onde há o maior dinamismo econômico, certo? Essa parte laranja é muito integrada a essa parte central, a parte do centro, o mais roxo, tá certo? E as demais partes aí, que vão os verdes, né, vão clareando mais as cores, certo? É a parte mais periféricas, que há também uma certa interação com o centro. Não tanto quanto essa laranja, mas há também uma interação, tá certo? Os círculos, pessoal, a gente tem aí as cidades com maior quantidade de pessoas, são as metrópoles mundiais, tá? Temos exemplo aí como a França, tá? O Paris aí na França, Londres no Reino Unido, Roma na Itália e Madrid na Espanha, certo? Então eles possuem assim um nível de desenvolvimento muito diferenciado. O Reino Unido, por exemplo, a indústria do Reino Unido, pra vocês terem noção, ela é uma indústria tradicional com setores modernos, tá? Diferente de outros países da Europa, tá ok? Ela possui uma indústria têxtil bastante arrojada, com produção de vestuários, certo? Uma siderurgia
com o ferro, o mineral de ferro e o carvão mineral também, tá? Por possuir isso de forma natural, então eles são bastante fortes na siderurgia. E a indústria de transformação, como a eletromecânica, a naval e a aeronáutica. Dá um destaque bem recente mesmo e forte para a questão da petroquímica, eletroeletrônica e alimentícia, tá certo? Já a França, por exemplo, com diferentes climas e relevos, também possui diferentes economias. E isso é bom, porque isso é versátil para a própria França, certo? Com maiores áreas agricultáveis da Europa, a França possui, e com isso eles produzem lá e acabam exportando para outros países que não possuem tantas áreas agricultáveis. Tá? A indústria metalurgia, a aeroespacial, a têxtil, a química, tá? É muito forte também na França. O turismo tem um destaque bastante especial para a cidade de Paris e para o litoral do Mediterrâneo. Tá? Já a energia, a gente percebe que lá não possui recursos naturais para que haja produção, certo? Como, por exemplo, carvão. Mas aí, por conta disso, ele importa, né, parte do carvão necessário lá, mas ele gera energia de um outro modelo, pelas termonucleares. E com a utilização de termonucleares, eles acabam fazendo a exportação dessa energia para alguns países vizinhos, ok? Já a Alemanha, diferente do Reino Unido e da França, a Alemanha, o setor industrial é muito forte, tá? Por dois motivos primordiais. Tem muito carvão mineral, certo? E com isso eles produzem energia, a energia é muito importante para a produção industrial, e também possui uma rede hidroviária bastante forte, e isso para escoar as mercadorias por toda a Europa. Então é muito bacana isso e muito importante para eles. Tá? Então a Alemanha, mesmo com espaço que pode ser agricultável, eles não utilizam tanto esse espaço, eles preferem, né, o governo investiu mais, mais na questão de exportação e de indústria do que mesmo na questão mais primária, que é a agricultura e a pecuária. Tá? Até mesmo porque da Segunda Guerra Mundial a Alemanha acaba não tendo tanto essa fervência, né, essa vocação, né, mais para a questão mais industrial mesmo. Então, os países como Espanha e Itália acabam sendo os países que fornecem frutas, legumes e verduras para o pessoal da Alemanha. Tá? Mas eles são muito fortes no que se refere à fabricação de máquinas, seja máquinas simples ou máquinas mais complexas, certo? E também a questão da farmacêutica e da eletromecânica. Tá ok? E é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais uma parte, né, da economia e população da Europa. Parte 1. Tá certo? Vamos lá. Até a próxima. Professor Alisson Santos. Valeu!